ele e falei, eu vou sair da igreja. Ele falou, não acredito, tá, eu vou sair. E saio da Igreja Universal. Quando eu saí da Igreja Universal do Reino de Deus, por divergência doutrinária, divergência destas posições, que eu não concordava, eu falei, tranquilo, eu vou buscar igrejas históricas. Né? Esta igreja é teologia da prosperidade, eu vou nas igrejas tradicionais. É claro que quando eu pensava em igreja tradicional, não passava na minha cabeça igreja adventista, porque para mim a igreja adventista era nada mais do que uma seita. Eu fui para as igrejas consideradas históricas, que eu não vou mencionar por respeito. Essas igrejas famosas, igrejas centenárias, igrejas da Reforma. Amém? Preciso falar não, né? As igrejas oriundas da Reforma de Lutero. E nessas igrejas, quando eu chegava, eu falava, eu vim aqui. E eu era muito conhecido. E falavam, Renato Suete, você vem aqui, que você aqui tem lugar. Mas eles me chamavam depois lá dentro e falavam assim, olha, que bom, você aqui vai ser um pastor, porque aqui não tem bispo. Mas nós queremos você aqui, mas nós temos uma missão para você. Você vai nos ensinar a arrecadar. Porque você era o segundo homem no Brasil da Igreja Universal e você sabe muito bem como arrecadar. Eu falei, não, mas eu estou fugindo disso. É exatamente isso que eu não quero. Não, mas você tem que ensinar a gente a arrecadar. Porque eu senti que eles tinham inveja do poderio bélico, econômico da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu ficava decepcionado, saía dali e buscava uma outra igreja histórica. E assim fui de igreja histórica em igreja histórica e não encontrei nenhuma delas nada mais do que uma imitação da igreja da qual eu estava. Então isso se chama frustração. Frustrado, eu decidi abrir uma igreja para mim. E aí piorou mais ainda, porque quem sou eu para dirigir uma igreja? Eu achava que eu era o tal. Eu achava que eu era o rei da cocada preta, mas nem cocada, nem nada eu era. Abri uma igreja, a igreja até teve um relativo sucesso, arrendamos uma rádio, tudo, mas era uma igreja ultra calvinista, onde, sabe aquela doutrina que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo? Salvo para sempre, e aqui você pode fazer tudo, porque afinal de contas, se você aceitou Jesus, meu filho, é porque você é predestinado, escolhido, quem não aceitar é porque não é escolhido, e quem é escolhido pode pecar à vontade, porque Deus não considera o nosso pecado, a gente vai ser salvo de qualquer jeito. Aí você imagina, a igreja ia muito bem, entre aspas, eu achava, eu estava ali, até que um dia uma senhora me procurou, e isso acabou comigo, ela me procurou e falou assim, pastor Renato, que coisa, o meu marido veio comigo aqui para a igreja, quando ele veio de outra igreja, e ele tinha parado de beber, ele se tornou um homem melhor, ele batia em mim, e depois que ele veio aqui e ouviu essa pregação de que tudo é permitido, que se pode fazer tudo, que é salvo para sempre, ele voltou a beber e voltou a me bater. Ora, eu levo o evangelho a sério. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com esse povo? Aí eu comecei a entrar em parafuso. Eu falei, está tudo errado. Eu também não tenho condições. Então você veja, eu não estou falando mal dos homens que dirigiam igrejas de maneira errônea. Eu estou falando de mim também. Eu também não tinha capacidade. Eu vi que aquele ensino estava errado. Eu começo ali a entrar em total conflito existencial. E depois tive uma breve volta para a Igreja Universal, depois saí, voltei. E quando eu fui para o México, depois quando eu voltei para o Brasil, eu vi o cristianismo tão deplorável. Eu morava no Brás, na Moca, em São Paulo, e as igrejas, era uma igreja ali em cada 500 metros. E há uma disputa das pessoas dando folhetos, arrastando as pessoas para dentro das igrejas. Eu falei, meu Deus, que comércio é esse? E eu falei, não existe mais igreja séria. E eu via pessoas extremamente mal intencionadas indo para a televisão, fazendo sucesso. Na época, quem estava fazendo mais sucesso era uma pessoa chamada Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago, não estou falando que ele era mal intencionado, mas Valdemiro era meu estadual, quando eu era bispo no Brasil. E quando o bispo Macedo me viu sobrecarregado, com muitas igrejas para cuidar, ele disse, Renato, eu lhe dou o direito de ordenar ou consagrar 4 bispos auxiliares. O primeiro que eu consagrei foi Valdemiro Santiago. E eles me acusam até hoje, dizendo, é culpa dele. Porque hoje Valdemiro Santiago é o maior inimigo deles. Disputa aquele mercado. É mercado. A palavra certa é mercado.
Porque estas igrejas, elas se curvaram a Satanás. Lembra da tentação de Jesus? Quando Satanás diz assim: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. O que Satanás estava oferecendo? Poder e dinheiro. Desde que você deturpe a Bíblia e pregue uma mentira. Queridos, eu estava nesta mentira. Mas hoje não estou mais, graças a Deus. Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu sou pertencente da igreja remanescente do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, não por meus méritos, nunca, jamais. Mas enfim, eu vi um quadro tão terrível que eu decidi com a minha esposa ir embora para Sorocaba, morar lá, porque eu passava nas ruas, as pessoas me conheciam, falavam: o bispo Renato, o pastor Renato, quando o senhor vai gravar mais um disco? Onde que está a sua igreja? Eu tinha uma igrejinha, mas eu falava assim: nem vá na minha igreja, eu não tenho nada para lhe dar. As pessoas perguntavam: eu estou sofrida, eu passei para aquelas igrejas que o senhor passou, eu quero ir para uma igreja, posso ir para a sua? Eu falei: não vem para a minha não, fique em casa. Mas eu sabia que ficar em casa não é bíblico, pois Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando de congregar, como fazem alguns. E eu chorava dia e noite e perguntava: Senhor, onde está a tua igreja? Senhor, não existe a tua igreja na terra. E eu comecei neste período a entrar na fase mais negra da minha vida, já em Sorocaba. Eu me encostei numa igreja chamada Igreja Anglicana. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, o nome já diz. Mas é uma igreja que ela tem uma teologia protestante, mas com as vestes católicas. Então você usa colarinho clerical. Sabe aquele colarinho clerical? Quem sabe o que é isso? O que tem branquinho aqui? E algumas vestes parecidas com as dos padres romanos. Mas a liturgia toda é protestante, ainda que batiza crianças. Eu entrei ali, fui abrir igrejas em Sorocaba e, sinceramente, eu já estava fazendo isso por profissão, porque eu não sabia mais fazer outra coisa. Mas ali eu fiquei e comecei a pensar em tirar a minha vida. Aí você vê, as pessoas olhavam para mim e pensavam assim: esse homem é o bispo Renato, é aquele homem famoso que foi famoso lá na igreja, esse homem deve ser feliz, esse homem deve ter tudo, do bom e do melhor. E de certa forma tinha, mas eu era a pessoa mais triste do mundo. Às vezes eu parava e pensava assim: meu Deus, não há pessoa mais triste do que eu, porque eu quero pregar a palavra, mas eu não sei pregar. Eu tentei abrir uma igreja, não deu certo. Alguém teria que me ensinar, mas quem vai me ensinar? Aí eu fui fazer teologia, entrei em faculdade teológica, seminários teológicos, eu descobri que eles são incrédulos. Eles acreditam que tudo é simbologia, que não houve passagem nenhuma do Mar Vermelho, que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali é apenas uma figura, que que Adão, Eva, tudo aquilo que está ali, as faculdades de teologia, em maioria, ensinam isso, que aquilo é tudo figurativo. E aí piorava a minha situação, porque eu nunca deixei de amar a Jesus. E eu, neste período, eu vou lhe ser sincero, eu comecei a beber, coisa que eu não fazia antes, porque eu bebia para esquecer de que eu já tinha uma idade avançada, e eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Eu deixei de ser professor de português, eu deixei uma carreira, deixei tudo, e agora o que eu faço? Será que eu vou ser obrigado a ficar enganando o povo para ter condições de ter uma vida razoável? Eu não aceito isso, meu pai, eu não posso. Senhor, tira a minha vida, me mata pelo amor de Deus. Mas como eu não tinha coragem de me matar, até por causa da minha esposa, que não merecia isso, eu comecei a me matar, eu comecei a contrair uma doença patológica, psicológica talvez, psiquiátrica, não sei. Eu fui me autodestruindo, eu cheguei a pesar 126 quilos. Eu bebia para dormir e acordava no meio da noite triste porque havia bebido, então eu tomava comprimidos para dormir até meio-dia, para o dia passar rápido, e só não bebia dia que eu ia fazer culto, quarta, sexta e domingo. E assim foi um inferno na minha vida. Só a minha esposa para me aturar, e só pelo Espírito Santo é que ela me aturou. Por isso eu digo que eu amo a minha esposa e devo tudo a Deus, mas devo a ela e também à Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque em meio a esta crise, agora eu vou chegar no ponto, em meio a toda esta crise,
Um dia, a minha esposa estava assistindo uma TV, que nós colocamos a Sky, e era a TV Canal 14. E um dia eu passei vendo alguém pregando lá, eu perguntei a ela, quem é que está pregando aí? Quem é esse povo diferente aí? Quem é esse cara que faz assim, vem aqui, não sei o quê, papá? Eu perguntava. Ela falou, é o pessoal da igreja adventista. Eu falei, nossa, até as seitas agora estão comprando televisão. Que eu não assisti nenhum programa de televisão. Porque eu falava, eu ver o que eu fazia, né? Para quê? Eu tinha, desculpe a expressão, nojo de tudo que era evangélico. Asco. Porque eu conheci estas igrejas, queridos, do púlpito para lá e do púlpito para cá. Então, pior ainda, eu sabia do que havia ali. Dinheiro e poder, poder e dinheiro, dinheiro e poder, dinheiro e poder, poder e dinheiro. Curvou-se a Satanás, e Satanás dá poder e dinheiro. Até que um dia minha esposa falou, Renato, quando eu era pequena, eu ia almoçar com umas coleguinhas lá em Fortaleza, minha esposa é de Fortaleza, e ela disse, eu tinha coleguinhas adventistas, eles são um povo bom. Eu falei para ela, eu suspeito que eles são, porque todo adventista que eu conheço é gente boa, são pessoas que sempre me deram um bom testemunho. Então eu desconfiava, suspeitava que não era muito seita não, mas era seita. Aí ela falou, Renato, vem aqui e senta para ver esse programa, meu filho. Eu, tá bom, vou sentar para ver esse negócio aí. E sentei. E estava o pastor Arilton fazendo o programa Bíblia Fácil, Apocalipse, do qual depois eu participei. Quem me viu no Bíblia Fácil, Apocalipse? Muito bem. Inclusive saiu agora o DVD novo, Bíblia Fácil Apocalipse, a nova série é com a nossa participação. Inclusive eu canto uma canção que o pastor Arilton pediu para eu cantar nessa participação. Bem, nesse estudo. E eu comecei a assistir aquilo e ele falando, e eu falei, que maravilha, o que ele está falando está certo. Aliás, não é que está certo, eu não posso dizer que está errado. Contra a verdade não há argumento, né? E eu fui assistindo, eu falei, legal. E vendo, beleza. Aí eu falei, agora, deixa eu ver, agora me deu curiosidade. Quando terminar o programa, eu quero ver como que ele vai dar a facada, como é que ele vai pedir o dinheiro. Porque é assim, é sempre assim. Será que ele vai vender alguma coisa? Aí no final, quando termina o programa, o pastor Arilton levanta um DVD. Eu falei, agora venda! R$1.000 todo mundo, ou coisa parecida. E ele vem com aquela vozinha que só o pastor Arilton tem, e diz assim, se você deseja adquirir esse DVD, nós vamos enviar para você grátis. Incluindo a postagem. Você não vai pagar nada, nós vamos enviar para você. Eu falei, esses são mais inteligentes. Vai ser o outro que vem depois dele que vai meter a facada mais fundo. E veio outro, não sei se era Ivan Saraiva, se era, não sei quem era. E veio outro, e eu lá, é agora. E eu comecei a ver, mas essa televisão não tem comercial? Que coisa. E legal. Aí terminou o programa do outro, falei, é agora. Ele, e se você deseja adquirir o nosso estudo, é grátis, nós vamos mandar para você. Eu falei, que é isso? Ó, gente, como diz. E assim veio o terceiro e o quarto. E quando eu me dei conta, eu estava agarrado na televisão e não saía mais dela. E aí eu comecei a falar, meu Deus, Senhor, será que é aqui que está a verdade que eu tanto procurei, meu Deus? Mas não pode ser, isso aqui é seita, eles têm aquele negócio de sábado. E eles começaram aí vinham os programas, queridos, aí que era bacana. Porque vinha, por exemplo, o Luiz Gonçalves, ele falava, vem cá, chega, eu sentava, chega mais perto, e eu chegava mais perto. O bispo Renato, o homem famoso no mundo, ele, fique de pé, põe a mão no coração, ore comigo, feche os seus olhos. Eu fazia tudo, e eu olhava para o lado da minha esposa também, e a minha esposa dizia, meu Deus, é agora que esse homem vai se converter de vez, porque nunca foi convertido essa coisa. E ela começou a ver que eu não ia mais para a rua beber, assistindo o programa.
E eu falei, meu Deus, isso é verdade. E eu me apaixonei. Mas essa paixão foi Deus. Eu falei, gente, esse povo tem a verdade. E como que eu vou dizer que eles estão errados? E logo eu entendi sobre o sábado. Daí começou a minha pesquisa. Eu fui para a internet e fiquei 3 a 4 meses pesquisando tudo que você possa imaginar sobre a igreja adventista. Ellen White, Espírito de Profecia, Grande Desapontamento, 1844, Guilherme Miller, Santuário, doutrina do santuário, doutrina da imortalidade, na não imortalidade da alma, volta de Jesus, milênio, tudo. Surgimento da igreja, eu pesquisei tudo, porque como professor, é fácil ser autodidata. Comprei o livro Tratado Teológico Adventista e comecei a comer aquilo ali estudando. E depois de ver, eu falei, meu Deus, aonde eu menos esperava, esta é a tua igreja. Então eu liguei para, não vou dizer da história engraçada, que isso vai estar gravado aí, depois vocês vão ter em DVD, foi a promessa aqui do pessoal do som, eles estão gravando os pedaços do testemunho que eu dei aqui, e eu vou voltar aqui, para, se Deus quiser, para fazer uma semana a gente vai falar, pode falar um pouco mais, mas eu quero voltar também para pregar, pois hoje eu sou um pregador, um evangelista na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a glória do Senhor Jesus e pela sua misericórdia. Ali eu comecei e liguei para Novo Tempo e falei, pelo amor de Deus, deem estudo para mim. E Deus colocou no meu coração o seguinte, queridos, começa do zero. Atenção. Deus falou assim, tudo que você fez, para mim foi lixo. Não serve. Comece do zero. E eu falei, do zero, Senhor? É, do zero. Do zero, tá bom. Primeira coisa, eu comecei a pregar na igreja anglicana sobre volta de Jesus, e sábado veio o arcebispo anglicano e falou, fora da igreja. Ele falou, eu te convido simpaticamente a se retirar da igreja, porque aqui não pode pregar sobre sábado essas doutrinas de crentes. Pior, essa doutrina parece adventista. Eu falei, se é adventista ou não é, eu não sei, querido, eu sei que eu era cego e agora vejo. E agora eu sou feliz porque eu encontrei a verdade, e essa palavra é a verdade é a palavra de Deus, e a igreja adventista prega a palavra de Deus. E ele falou, então você está fora da igreja. Ele fechou as igrejas, eu perdi o meu salário, perdi tudo, mas eu havia falado com a minha esposa, eu falei, minha filha, eu vou pregar esta verdade, custe o que custar, não é CQC não, mas é custe o que custar. E sabe o que a minha esposa falou, queridos? Olha a importância, você jovem, alô jovem, você que vai casar, que está noivo, pense bem antes de você casar. Uma mulher de Deus levanta um homem, uma mulher que não é de Deus faz este homem afundar, ou vice-versa, um homem de Deus levanta a mulher ou afunda a mulher. Eu falei para minha esposa, minha filha, provavelmente eu vou ficar sem salário, sem emprego. Ela falou, não tem problema, se você ficar sem emprego eu vou fazer faxina em casa de família. E ela faz faxina até hoje. Você acredita? Um ex-bispo da Igreja Universal que tinha 31 ternos, 4 carros, BMW, tudo. Porque quando eu saí da Igreja Universal, eu deixei tudo para trás, eu não saí levando nada. Eu não tenho uma casa, não tenho nada. E depois veio a minha esposa fazer faxina. Eu fiquei chorando 15 dias, mas não tinha como fazer. Ela falou, eu vou fazer, meu filho, fique tranquilo. Pela nossa salvação, por esta igreja maravilhosa, eu faço, e você dá um jeito. Eu tenho muitas músicas gravadas com várias pessoas, vamos com os direitos autorais aí, que são uma coisa meio capenga, mas a gente vai levando, porque tinha prestação da casa para pagar, que a gente financiou pela Caixa Econômica, e o carro, e ela, junto comigo em oração, nós decidimos isso, e eu falei, vamos embora, e depois dos estudos, no 5º estudo, que eu estava recebendo, eu falei, pastor, batismo já! Porque Deus já havia mostrado. Quando Deus mostra para você e você espera, fica esperando, você está esperando o quê? Se você já recebeu o estudo, você tem certeza e sabe que esta igreja é a igreja remanescente, a igreja que cumpre a verdade bíblica, Apocalipse 14, 12, 12, 17, a igreja que tem a fé em Jesus, mas não para aí, ela guarda os seus mandamentos, e você sabe disso.
E você sabe que esta igreja remanescente, a igreja última, a última chance para este mundo perdido antes da volta de Jesus, e você está aqui ainda sem batizar, por quê? Você está brincando com a sua salvação. Ah, mas eu fui batizado em outra igreja. Mas que outra igreja? Uma igreja que não guarda o sábado? Uma igreja que diz que é corpo de Cristo, mas não obedece o cabeça, porque o cabeça diz: guarde os meus mandamentos. O seu batismo não teve valor. Quando entrei na igreja adventista, eu falei: eu quero começar do zero, como todo mundo. Eu quero aprender tudo. E graças a Deus tive a honra de ser batizado pelo pastor Ayrton Killer. Eu e a minha esposa fomos batizados, porque eu queria ser batizado desesperadamente logo. E assim comecei a ser membro da igreja adventista. Ali sentei e tranquilo, sem renda, sem nada. Mas eu falei: se Deus quiser me honrar aqui, Ele me honrará. Se não quiser, não honre. Eu serei sempre membro, mas daqui eu não saio até a volta de Jesus. Até um dia, tem um fato engraçado que acho que vale a pena eu contar, pastor Sancler. Foi a única vez que eu chorei na igreja adventista. Teve um dia que eu chorei. Eu fiquei muito triste. Quer saber? Isso é um pouco emocional, mas